Um dos discípulos aproximou-se de Jesus e pediu: Senhor, ensina-nos a rezar assim como João Batista ensinou aos seus. Aqueles discípulos perceberam que aquelas madrugadas, até aquelas noites inteiras em oração de Jesus, aproximava ele mais ainda do Pai, porque Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. E Paulo diz que Jesus não se prevaleceu da condição divina. Então eles perceberam que a oração fazia bem. E Jesus então ensinou a eles a oração do Pai Nosso, a oração perfeita. Se alguém pedisse para você falar uma palavra ou uma frase em mandarim, se você for como eu, provavelmente nem arriscaria, porque não temos o conhecimento dessa língua. Mas talvez se alguém pedisse para você falar uma palavra ou uma frase em inglês, como eu, arriscaria, porque temos um certo conhecimento da língua inglesa, porque ela é a língua universal usada no mundo todo. Mas nós sabemos que para aprender a falar a língua não basta somente a teoria. Depois de eu estudar toda a teoria, a gramática, né? Se eu quiser, por exemplo, falar inglês, eu vou ter que viver um tempo na presença de pessoas que falem bem o inglês, para poder ir treinando a língua. O nosso céu da boca é condicionado já desde pequeno a partir da maneira como a gente fala, da língua que a gente fala. Por isso nós temos a dificuldade, né, de falar outra língua. O nosso coração, a nossa alma também, ela vai se acondicionando às coisas mundanas, às coisas do mundo, e muitas vezes, né, nós temos muita dificuldade em rezar. Por quê? Porque nós temos que dobrar isso. Não basta o conhecimento, não basta a teoria. É preciso que nós aprendamos isso na prática. Aqueles discípulos olharam para Jesus e, olhando para a maneira como ele vivia, eles tiveram esse desejo de aprender a rezar. E a pergunta que Jesus nos faz hoje: aquelas pessoas que olham para a tua vida, que olham para as tuas atitudes, que olham para a tua oração, elas estão tendo um desejo de orar a partir daquilo que você está vivendo, daquilo que você está falando, ou não? Você tem se esforçado para aprender a linguagem da oração, não só na teoria, mas também na prática, ou não? Santo Afonso dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Pense nisso. Deus te abençoe e te dê a graça de amar a oração, de viver em oração constantemente. Tamo junto, até o céu.